Saludo você, sua consciência, para mais um vídeo. Esse é o terceiro da nossa série sobre o inconsciente. E hoje vou falar um pouco dessa mente que é tão profunda, tão misteriosa, e ao mesmo tempo nós achamos que ela não é sábia. Mas é uma mente muito sábia e não sabemos, às vezes, usar o potencial que tem dentro dessa mente. Eu vou falar por que não sabemos usar. Primeiro, o ser humano, essas mentes humanas, inclusive o inconsciente, o intelecto e outras mentes, é onde dão origem os pensamentos. E nós temos, em média, de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Por dia. É muito pensamento. É um estádio cheio, lotado de 70 mil vozes, falando, gritando, pensando na sua cabeça, na minha cabeça. Você imagina se essas 70 mil vozes viessem todas de uma vez só, durante um dia, mesmo que fosse durante um dia? Eu tive fazendo os cálculos, dá uma média de 5.800 pensamentos por hora. Agora, se somar a noite dormindo, dá um pouco menos. Mas mesmo que dê 2.500 pensamentos por hora, é 2.500 vozes falando ao mesmo tempo, porque é uma hora só, né? Na nossa cabeça. Ficaríamos louco. Não teria condição nem de viver, não teríamos condição de trabalhar. Imagina você numa estrada dirigindo e 2.500 vozes falando, né? Então não tem condição. Qualquer coisa que estivéssemos fazendo. Meditar, então, seria impossível. E os pensamentos, não temos controle sobre eles. Não dá para falar, pensamento, para, chega, acabou. Não dá, porque vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Então, o que vemos que sai para fora é 5%. 5% é do consciente. O restante estão no inconsciente. Estão lá, guardados. Eles estão interagindo, agindo, mas estão guardadinhos. Então, aí já é uma sabedoria dessa mente que nos protege, né? Só que precisamos descobrir como lidar com isso. O que tem dentro dela, além dessa questão de pensar, né? Porque ela guarda tudo dentro de si, todos os acontecimentos, todas as experiências, todas a audição, tudo, sensações, energia, ela guarda tudo. Eu não tenho certeza, eu nunca vi ninguém falar cientificamente, porque a ciência não vai nesse campo aí. Mas quando morrermos, quem vai apresentar o filme da nossa vida, ele está registrado como bobinado, né? Registrado nessa mente inconsciente. Então, vai estar passando todo o filme. Os mínimos detalhes, bons e ruins, estão guardados lá dentro. E como acessar as coisas boas que tem lá dentro? Então, eu preciso de muito conhecimento sobre essa mente. A outro fator que ela nos protege é com relação às memórias. Também temos muitas e muitas memórias registradas, tanto pelo cérebro subconsciente. Subconsciente também guarda as memórias, né? Mas o subconsciente já recebe do inconsciente e passa para o consciente. Então, do inconsciente
passa para o subconsciente e do subconsciente para o consciente, que é essa mente dos 5%, é essa que nós interagimos, trabalhamos, tudo. E as memórias, elas estão registradas tanto no subconsciente quanto no inconsciente. E esse ponto de partida é o cérebro. Então, o cérebro precisamos também conhecer muito. Hoje tem a neurociência, está bastante avançada sobre o cérebro, né? Bom, mas isso é um outro estudo. O que eu quero dizer é que as memórias, se a pessoa está muito cheia, com muita confusão mental, muito pensamentos desequilibrados, desorganizados, né, um contra o outro, que isso ocorre também, fica um pensamento contra o outro de mim mesmo, sobre mim mesmo. Um diz sim, outro diz não, vira uma confusão. Então essas memórias, se elas não são bem trabalhadas, se a pessoa não tem conhecimentos, elas viram ilusórias, fantasiosas. Então eu começo a falar aqui, e a pessoa não tem uma memória clara, não tem um cérebro que está interagindo muito bem, que está saudável, né? Com a neuroplasticidade bem organizada, tudo, em todos os campos, os neurônios, as sinapses, tudo organizadinho, o próprio cérebro vai estar em desorganização para formar uma memória. Aí a pessoa fica ouvindo uma notícia ruim, uma notícia péssima. Ouve uma vez, duas, três, aquela notícia. A notícia, por exemplo, do que está acontecendo agora, de doenças, de pandemia, fica ouvindo, cria lá dentro uma memória fantasiosa, baseada no medo, no pavor, no pânico. A partir que cria essa memória fantasiosa, eu falo fantasiosa porque não é real, é a fantasia da própria conjuntura que está externo com o cérebro, vai formar uma memória, você acredita nisso, acredita piamente nisso. Eu estou dando esse exemplo, mas são inúmeros exemplos que você pode associar, né, na sua vida, de algo que está acontecendo. E esta memória vai para o subconsciente e vai para o inconsciente também, lá é transformada, e quando ela volta para a sua vida, que é dali a pouco, isso vai voltar para o consciente. Aí é o lado do pânico, da fantasia, do medo, do pânico, da fobia e tudo mais. Entendeu? Mas é uma memória, só que essa memória que fantasiosa, quando vem do inconsciente, do subconsciente, pode virar realidade. Então eu crio ou co-crio a minha realidade, seja fantasiosa ou seja a verdade. Então precisamos ter muito cuidado no que vai ouvir, como ouvir, não ficar repetindo. Pode até ouvir uma vez, mas não deixar ficar repetindo isso, porque depois que entrou essa memória fantasiosa, é muito difícil para tirar. É muito, né? Praticamente você tem que criar uma outra memória real, verdadeira. Isso vai um tempo para criar, para combater a memória negativa, a memória fantasiosa, ilusória. Vou pegar outro exemplo bem simples e bem real. Um casal, por exemplo, está brigando e um tem ciúmes do outro. O homem tem muita, vamos supor assim, ciúmes da mulher. E ele cria uma memória que ela está saindo com outra pessoa. E cria, mas cria mesmo a memória. Ele vê, ele começa a ter visão, ele começa
associar as coisas, ele começa a querer buscar vestígio em alguma coisa. Aí chega alguém e fala, alguém equivocadamente, e fala, ou aprova aquilo que ele está falando, né? Fala, ah, isso mesmo, eu vi sua esposa assim, assim com outra pessoa. Pronto, aquela memória fantasiosa apoiada pelos ciúmes vira realidade. E ele começa a ver lá no seu psique, lá no seu subconsciente, inconsciente, que aquilo é real. Passou a ser algo real para ele, algo verdadeiro para ele. Aí ele começa a ter visões, começa a nascer visões lá. E mais pensamento vem baseado nessas informações que ele não checou, ele não tem certeza se são equivocadas ou não. Tem até uma história que um amigo meu contou que fala sobre isso, né? Checar a verdade antes, cheque. Antes que vire uma memória, consulte a verdade. Não vá acreditando assim de qualquer jeito, né? Mesmo conhecimentos, vá e cheque, consulte, pesquise, mas pesquise com o coração, pesquise com a sua alma, pesquise assim, sem pretensão de crítica, de nada, apenas pesquise, apenas peça a sua alma que você quer ouvir a verdade, a sua alma vai te ajudar a fazer esse trabalho, que ela está além do inconsciente e subconsciente e cérebro. Então aí o homem com o tempo descobre que era apenas uma fantasia, que não era real. Só que nessas alturas já separou da mulher e a mulher jurava que era verdadeira, que era honesta com ele, que não era verdade, e aí o casal briga até separar. Então existem histórias reais sobre isso, né? E isso é o descontrole, como usamos mal o cérebro, como usamos mal a captação da informação, né? Desde a visão, da audição, mandamos para o cérebro, não filtramos nada, manda para o cérebro, começa a repetir, transforma numa memória, vai para o subconsciente, do subconsciente canaliza para o inconsciente registra lá dentro, ele não sabe se é verdade ou é mentira, apenas registra. Não é o inconsciente nem o subconsciente que vai fazer esse trabalho, é a consciência. Eu preciso ter consciência para checar bem a informação. Depois de checar bem, filtrar se é verdadeira ou não é. Antes de virar uma memória. Se ficar repetindo, como eu já falei, várias vezes vira uma memória e aí a situação se complica. Então, o que que eu estou passando aqui, eu falo sempre nós, porque não sou só eu, né? Tem mais pessoas, tem a minha alma, a alma de mais pessoas ajudando a fazer esse trabalho, para ajudar pessoas a se libertar das suas memórias, das suas crenças, dos seus paradigmas, que vai para o inconsciente, subconsciente, e estraga às vezes uma vida, né? Estraga, atrapalha, gera muitos problemas. Então essa é a mensagem, tem muito conhecimento pela frente, aqui é um pequenino resumo do que nós podemos estar fazendo juntos, pela nossa mente inconsciente, subconsciente, e pelo nosso cérebro também, e por nós como um todo, né? Gratidão.